pagar por esta palavra. Se prepara, que o teu sonho vai se tornar realidade. Eu crio o caminho aonde não tem, e faço aparecer e entrego na tua mão. Você tem um glória para dar para Deus? Dá um glória a Deus. Aqui na tua casa assistindo, glorifica o Senhor, que eu já estou trabalhando ao teu respeito por esta palavra. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. A sociedade secreta está dentro da CCB? A congregação cristã no Brasil, ela faz parte, irmãos, da maçonaria? Há algo encoberto? O que vocês acham? Irmãos, vocês vão ouvir por diversas pessoas que perseguem a obra de Deus, que criticam, que dão suas opiniões, formadores de opiniões na internet. Eles vão aí cogitar vários, temas como este. O sistema, eles chamam de o sistema. E nós que congregamos, que servimos a Deus, chamamos a congregação de obra de Deus. O que realmente nós vamos fazer na congregação cristã no Brasil? Muitos falam que templo, parede, templo feito por mão de homens, comedores de feijão, não vale nada. Nós teríamos que servir a Deus em casa. Pode servir a Deus em casa. Mas, veja bem, eu tenho aqui duas partes, antes de nós abordar um áudio, um vídeo, melhor dizendo, de uma irmã, o que ela fala sobre a igreja e Cristo Jesus e Deus. Nós temos aqui uma Bíblia, temos aqui um celular, que este celular é inimigo da Bíblia, entre aspas, É muito útil, mas tem horas que ele é inimigo da Bíblia. Irmãos? Veja bem, a pessoa quer servir a Deus em casa e a pessoa diz que dá para servir a Deus em casa. Aí a pergunta é, o celular deixa você ler uma Bíblia? O celular deixa você orar a Deus nas madrugadas? Orar a Deus não só nas madrugadas, mas quando você quiser, ou sentir, ou precisar? Conte aqui quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que quando você sai da sua residência, vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para um aniversário qualquer, ali que te convidam? Qualquer lugar que você vai, você ora, apresenta a sua ida, apresenta seus parentes, apresenta seu pai, sua mãe, seus irmãos, apresenta a obra de Deus. E aí a oração na sua vida. E o contato com Deus você tem? Ah, irmão Paulo, eu tenho, porque eu vou congregar. Bom, também serve. Por isso que este contato com Deus tem que ser na igreja e em casa. Se você deixa de ir na igreja, não sobra nada em casa. Porque em casa você tem totalmente a liberdade de chegar e falar, não preciso, não estou passando prova, está tudo bem na minha vida. Saúde, dinheiro, compro o que eu quero. Então eu não vou buscar Deus, esquece Deus. Quando você tem tristeza de alma, você é confrontada pelo inimigo em espírito, aí você assim, pede oração, irmão, vem orar na minha casa. Os espíritos não estão deixando eu dormir sossegado. Irmãos? Afinal de contas, um papo puxa outro. O inferno é aqui? Ou quando aqueles que morrer, como dizem, aqueles que morrer, vai para o inferno? O diabo está lá esperando, aguardando, como diz a lenda, um caldeirão vermelho no fogo, com aquele garfo, esperando as pessoas morrer para ficar ali, como diz a
a lenda, furando a pessoa. Imagine, furando e a pessoa ali no caldeirão de água quente, sofrendo. Não, o sofrimento vai vir depois, mas o inferno é aqui, nesta terra, porque o diabo foi lançado com seus anjos, um terço do céu aqui na terra, e nós temos que ficar, irmãos, como uma irmã me ligou esses dias e me contou, irmão Paulo, eu luto com o adversário da minha alma, das nossas almas, toda noite ele chega, se apresenta para mim, e eu vejo ele ali, puxa o lençol, derruba as coisas, quando eu vejo não tem ninguém, e eu moro sozinho, irmão Paulo. Outra irmã, esses dias mesmo, me ligou, conversando, mandando mensagem, irmão Paulo, ore por mim, essa noite eu não dormi, essa noite eu confrontei com o inimigo ali cara a cara, ele queria me sufocar. E a irmã, pelo que a irmã conta, né, ela teve a paralisia do sono, irmãos. É muito terrível, eu já fiz vídeo aqui, paralisia do sono. E ali, quando nós temos a paralisia do sono, nós ficamos ali estáticos, né, que fala. E nós não temos força para levantar da cama, você quer sair e não consegue, porque o teu corpo está ali, sem obedecer nada. Você só abre os olhos e clama o sangue do Senhor Jesus, porque naquele momento seu espírito está em evidência, porque você sente algo se aproximando da sua cama. Irmãos, isso é uma coisa, só quem já passou por isso sabe. Se você não passou, peça muito a Deus, clama a Deus, ore nas madrugadas para você não ter esta experiência que é muito terrível. Tem irmãos, que luta, tem uma batalha espiritual cara a cara com o diabo. Não é o diabo usando o vizinho, usando a vizinha, não. É cara a cara, o espírito aparecendo, irmãos. Santo Deus. E nós vamos ouvir aqui um vídeo de uma irmã que ela fala sobre a igreja e Cristo. Você tem Cristo contigo? Você não tem a igreja no teu coração, você tem Cristo. Essa diferença que nós vemos aí, muitos que saem da congregação, vêm falar mal da congregação, falando, quando eles chegam para você e falam, congregação, CCB, ele está falando do tijolo, do bloco, da telha, do irmão que um dia ali prometeu cargo e não cumpriu, do irmão que um dia decepcionou, né? Que usou a pessoa levou para cima, para baixo de carro, ou vou te dar um cargo ali, fica comigo aqui, e prometeu mundos e fundos, só que o irmão não dependia só dele de colocar aquela pessoa. Existe uma reunião em onde leva o nome e ali todos têm que estar de acordo. Né, irmãos? E o que acontece? Né, irmãos? Nessa parte, eles falam disso, só que eles não falam disso que essa irmã está falando aqui. Preste atenção, irmãos, preste bem atenção no que eu digo agora, o que nós servimos a Deus na congregação, o que nós defendemos aqui no canal. Olha só. Ser evangélico não é estar em Cristo. Ser evangélico é ser de uma religião. Quem não é gerado em Cristo não pode estar em Cristo. Paulo foi muito claro. Em 1 Coríntios 4:15. Eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Enquanto nós somos gerados em Cristo pelo evangelho, não é pelos salmos, nem pelos profetas, pelo evangelho que nos gera em Cristo, nós também vivemos a experiência de Cristo ser formado em nós. Por isso que ele disse, permanecei em mim e eu em vocês. Jesus nunca estará em uma pessoa se essa pessoa não estiver nele. Isso é ponto pacífico. Entendeu? Daí a diferença entre ser evangélico e estar em Cristo. A diferença de ser evangélico e estar em Cristo. Na congregação nós falamos, nós pegamos essa fala e transformamos nisto. A diferença de quem está na igreja, de quem passou pela igreja, de quem ficou 25 anos, 35 anos na igreja. A diferença daqueles que congregam e não são ali
não tem este encontro com Cristo, não vive Cristo, fala de Cristo, fala de Jesus, fala de Deus, mas não vive Deus, não vive Cristo, não guarda os seus mandamentos, né, irmãos? São esses que chegam e acabam aí, sabe, às vezes até deveria procurar, né, o que está errado na sua vida, o porquê ele estava em uma denominação como a congregação, tem diversas por aí, e que ele ali dentro não conseguiu sentir Cristo, sentir Deus. Ele não conseguiu se apoiar, reclinar a cabeça. Nós vemos aí que por pouca coisa que eu digo, o ser humano, né, muito mimimi às vezes, e às vezes também é muito forte o que acontece na vida de um ser humano, irmãos. Às vezes o ser humano perde alguém da família, na pandemia, perde algo, um carro, uma casa, às vezes está com uma doença ali e aquela doença não tem cura. Às vezes tem um filho que nasce defeituoso e por aí por diante, irmão. E a pessoa não vive Deus, não vive Cristo. A primeira coisa, quando isso acontece com ele amaldiçoa Cristo, amaldiçoa Deus e amaldiçoa aqueles que quer servir em espírito e em verdade. O que essa irmã disse, nas palavras dela, ela deve ser de outra denominação, mas nas nossas, nós falamos assim, querida Irmandade: servimos a Deus na Congregação Cristã no Brasil, pela graça e misericórdia de Deus, em espírito e em verdade. Fechou. Vamos ouvir mais um pouco. A maioria das pessoas, quando pergunta, sua religião é evangélica, mas você está em Cristo, pigarro vem logo. Ser evangélico não é estar em Cristo. Ser evangélico é ser de uma religião. Entendeu? O Senhor Jesus disse em João 8, 31 e 32. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, eram crentes. 2 pontos. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não sereis crentes. E aí vem o resultado de ser discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade jamais vai libertar quem não é discípulo. E jamais eu serei discípulo se eu não permanecer na palavra de Jesus. E permanecer na palavra de Jesus é guardar os seus mandamentos e andar na obediência da palavra de Deus. Servir a Deus em espírito e em verdade, ser íntimo de Deus, né? Ser íntimo de Deus. Moisés, quando subia ao monte, ele falava com quem? Ele foi tão íntimo de Deus que ele conseguiu, parece que ele foi o único que conseguiu ver Deus pelas costas. Está na Bíblia, irmãos. Ele era tão íntimo de Deus, tão íntimo, né? Estava levando aquele povo ao deserto. 40 anos, né? Ali o povo no deserto, muitos blasfemaram, muitos criticaram, né? Por aí nós temos uma parábola, nós temos vamos dizer aí, hoje em dia, que a gente vê na obra de Deus dentro da congregação, aqueles que pararam, se arrependeram e estão voltando, aqueles que estão sem força, Missão Resgate foi e trouxe, e aqueles que saíram não desdobra, não dá o braço a torcer e ainda se justificam, dizendo que saiu por causa de alguém. Usa a fala de Adão e Eva, que eles não assumiram o erro, né? Eles não assumiram o erro. Eva falou que foi Adão. Adão falou, foi a mulher que tu me deste. E aí, irmãos? Muitos acham fácil de colocar erro na fala de um ancião, na fala de um cooperador, nas obras de algumas pessoas que não são obras de cristão. Acontecimentos, tragédias, ali, fatos que acontecem dentro do nosso meio e que nós falamos, meu Deus, isso não poderia acontecer, está sem liberdade. Ou caso
né? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, escândalos, prisões, né? Algo que fez ali no meio do povo e que fala, era da congregação, mas não estava ali vivendo Cristo, não estava servindo a Deus em espírito e em verdade, não estava guardando a palavra, né? Talvez seria esses que ia para a igreja uma vez por ano e falava, vou ficar em casa, vou ficar ouvindo palavra da boca de comedor de feijão, e ali é onde estava o aviso, que Deus estava avisando pela boca do seu servo a armadilha que estava sendo arrumada para ele. Irmãos, o encarregado de orquestra uma vez chegou para mim e falou, irmão Paulo, eu vou te contar uma revelação. Eu falei, pode contar, irmão. Eu tive uma revelação, vê se o irmão decide para mim. O inimigo chegava para mim e falava, se você não se segurar, eu vou te derrubar, vou passar a perna em você. Vou te tirar da presença de Deus. Eu falei, irmão, isso é uma coisa que não precisa nem o irmão perguntar para mim, para me decidir, já está explicado. Praticamente já está lido, tudo feito. O irmão quer que desenha. Ei, irmão Paulo, eu preciso clamar a Deus. E não clamou a Deus não, irmãos. Na primeira oportunidade o inimigo foi lá, passou a rasteira e levou o servo de Deus. Totalmente sem liberdade, pecou, adulterou, pisou, repisou o sangue de Cristo, irmãos. E isso, nós, irmãos, eu senti de colocar essa parte para aquela irmandade, para que aquela irmandade, alguns, né, entenda o que nós vivemos dentro da congregação, ou alma testemunhada, ou apreciadores da obra de Deus, o que nós vivemos dentro da congregação. Esta irmã, cabelos brancos, né, disse tudo. Viver Cristo, ter a marca de Cristo, não só o título de evangélico, não só o título de crente. Muitos pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço, sou crente, eu estou indo para a igreja. Mas chega ali no guarda, chega em casa, critica o servo que prega, diz que o servo de Deus não pregou nada, que falou, que jogou indireta, que é isso, que é aquilo, e vai levando a vida, irmãos, e vai enfraquecendo, vai desnutrindo a alma. Ah, irmão Paulo, mas eu vou ficar comendo comida por boca, comida espiritual por boca de irmãos que é comedor de arroz e feijão. Mas, irmão, mas naquele momento, esqueça aquele irmão que é igual a você, que é fraco, errante. Naquele momento, ponha Cristo acima de tudo, ponha Deus acima de tudo. Pega o irmão como uma antena, aonde vem dos céus e ele só manda para a irmandade. Esquece o homem, né, irmãos? Que desceu dali é um homem igual a nós, né, irmãos? Irmãos, e agora, será? Como diz aí a congregação, tem um sistema, congregação, né, como diz também, uma sociedade secreta. Diz que tem uma sociedade secreta que está dentro da congregação. Esta sociedade não é uma sociedade. Vamos trocar essas palavras, sociedade secreta, por obra de Deus, mistérios de Deus, guia do Espírito Santo, a palavra de Deus falada em Espírito, a revelação de Deus que nesses 114 anos não caiu por terra. Quem as prega sem a guia de Deus presta conta. Quem prega algo da sua própria carne, do seu próprio ego, ele vai prestar conta, porque aquele horário, o horário do Espírito Santo na hora da revelação da palavra, é do homem temer e tremer perante a igreja, perante primeiramente Deus, porque o povo foi buscar um alimento espiritual e você tem que estar ali preparado para pregar o que Deus manda, não o que você acha. Porque senão você vai pegar uma Bíblia como eles querem aí, vai estudar a Bíblia, é fácil. Estuda, deixa eu ver que parte abriu. Abriu em Ezequiel, o rolo. Então eu vi eis que uma mão estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrita as lamentações, suspiros e ais. Olha só que parte. Lamentações, suspiros e ais.
O que é essas lamentações, suspiros e ais, irmãos? As profecias, as dores, começo das dores da terra. Caiu em cima, irmão. Aí a pessoa vai ler isso daqui, lê e vai pregar o que leu. E a guia do Espírito Santo, o que nós vamos fazer? Irmão, irmã, essa obra é linda, é maravilhosa. Esqueça, como sendo parte espiritual, o que nós nos ajuntamos na igreja para fazer ali uma tocata, para fazer ali, vamos dizer, um almoço fora, uma obra que tem muitos irmãos ali, que faz até um lanche. Ali é a parte burocrática, ali é a parte onde nós estamos trabalhando, vamos dizer, para a obra de Deus, mas numa obra de Deus de construção material. Que Deus não precisa de templo. Quem precisa somos nós para nos abrigar, né, irmãos? Mas cada um de nós temos esse amor, este carinho, essa dedicação de fazer algo em sua obra. As irmãs na cozinha, os irmãos mexendo massa, quebrando, né, concreto, né, irmãos? Fazendo massa. E quem já trabalhou em construções, quem já trabalhou na cozinha, as irmãs, ensaio, sabe o que é isso? Esse amor que nós temos. Mas na hora de realmente nós trabalhar mesmo, é na hora que nós vamos trabalhar espiritualmente. Quando fala um trabalho espiritual na igreja, não é obra, não é construção. É aquele trabalho onde Deus te convoca para você trabalhar em sua obra. Visitar os parados, visitar os doentes, os acamados, os internados, os que estão aflitos de alma e de coração. Né, irmãos? Irmãos, veja, para nós acabar esse vídeo, eu vou só abordar esse tema também, que é o tema sobre o perdão, o batismo, as faltas que fica ali sepultado. Muitos de outras denominações, eles dizem que fica no mar de esquecimento. Para nós da congregação, quando, vamos supor, alguém se batiza na congregação, este alguém lá atrás teve a sua vida depravada, sua vida errada. Assim que Deus chama nas águas do santo batismo, ele vive então, após passar pelas águas, ele vive uma nova mulher com os pecados sepultados. Para nós da congregação. Mas para outros de outras denominações, é um mar de esquecimentos. Eu errei amanhã, eu posso vir pedir perdão para Deus. Mas que erro é esse que você vai pedir perdão para Deus? Não seria melhor você evitar e ter obras? Errar, nós já erramos, nós já nascemos errando constantemente. E esses pecados que nós erramos, irmãos, nós estamos falando, são pecados, não deixa de ser. Mas são pecados em que nós, no dia a dia, né? Alguma coisa que você fez, você se arrependeu, né? Algum mal que você fez para alguém. Não você matar uma pessoa, né? Fazer algo tão absurdamente e você só chegar no outro dia, pedir perdão para Deus e continuar fazendo aquilo de novo. Quando há um pecado dessa proporção, o perdão é uma vez só, irmãos. Ou você é perdoado e não volta a fazer mais, ou então você vai ficar no lamaçal do pecado. Você vai fazer aquela parte que está na Bíblia. Se não me engano, é na parte de Paulo. Quem é justo, se justifica-se mais. Quem é injusto, se surge cada vez mais. Essa parte quer dizer isto. Uma vez que você errou, foi lá, se arrependeu e Deus te perdoou, zerou. Só que você ali vai ter que enfrentar e se santificar no máximo que você puder. Preste bem atenção neste vídeo que eu vou colocar aqui. Foi no programa de uma apresentadora e essa senhora que está aí, essa moça, do jeito que vocês quiserem chamar, ela foi algo no passado, algo em que talvez hoje dá um bug na cabeça das pessoas.
Poxa, mas por que ex-bandido, ex-matador, né? Ex isso, ex aquilo, hoje fez de tudo lá atrás. E hoje ele está dentro da igreja, ele quer dar uma de santo e vai ser salvo. E o que ele fez lá atrás? Mas as pessoas não entendem que quando ele se arrepende, aceita Cristo chamar, ele acaba eliminando aquilo tudo lá atrás. Para nós na congregação é sepultado na hora do batismo. Outras denominações é o mar de esquecimento, que esquecimento ninguém esquece, né? Nós temos essa certeza em que quando nós nascemos um novo homem, uma nova mulher, a cada batismo, a cada vez que Deus chama as almas, nós sabemos, aquilo que eu fazia lá atrás já não faço mais. Deixei enterrado, sepultado. Presta atenção nesse vídeo, irmãos. Essas pessoas nunca mais vão sair do inferno? Vão sair. Quando? Quando Jesus vier julgar o mundo no trono branco. Hã? Apocalipse 20, verso 11. Onde a Bíblia diz: e o mar dará aos mortos, e o inferno dará o que neles tem seu poder. Mas Todo ser humano na terra, ele vai ser julgado por tudo que falou e por tudo que fez. Mas, por Todos. exemplo, pastor, a senhora, né, foi homossexual, foi usuária, e aí a senhora se arrependeu aqui. Há Então uma a senhora não vai pro justificação inferno. Entendi. pelo sangue de Jesus. Amém? A Bíblia diz que quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, crendo no coração, a Bíblia diz que ele pega todo escrito de dívida e joga no mar do esquecimento. Mas vem cá, Mas todo dia a gente pega, vamos dar um exemplo, todo dia a gente pega, todo dia a gente Como? erra. Tempo Mas todo, todo né? dia, se a gente pedir perdão, o sangue de Jesus, a Bíblia diz, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça Mas e aí não apagar. fica fácil. O cara vai lá, pega a mulher do outro, fala, desculpa, me perdoa. No dia seguinte, vai lá, pega a mulher do outro, desculpa, se arrepende mesmo. Porque hora depois pegou, Mas se é mais arrepende na hora. fácil, exatamente, como algumas outras religiões, que para eles é muito mais fácil, pegar um cartão de crédito, onde você passa a vida pecando e deixa para pagar Então, os teus mas aí pecados não- numa outra reencarnação. Mas aí, como assim? Hoje, pastora, mas outrora, lésbica, vivia uma vida totalmente errada, contrária aos princípios de Deus. Depois, convertida, arrependida e salva. E isso gera um pane na cabeça de muita gente. Muita gente como um apresentador e pessoas ali no palco que não conseguem entender como que você fez tudo isso lá atrás e hoje você está salva. Elas não conseguem compreender que o sangue de Cristo cobre todas as transgressões. Que se essa pessoa encontrar Cristo, se arrepender, abandonar, ela é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Não só a pastora, mas qualquer um que está vivendo uma vida incorreta, errada, se arrepende e muda. Isso é muito necessário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que se recusam a aceitar, a receber Cristo em sua vida, a viver um novo eu, a fazer a vontade de Deus, não tem outra saída. Ah, mas fulano é bom. Só porque gosta de tal coisa, só porque faz tal coisa, não me interessa. O que nos justifica é Cristo. É como diz a Luciana Gimenez aí, né? Apresentadora. Mas não fica fácil? O cara vai lá, pega a mulher do outro, vai lá, desculpa Deus. Aí Deus desculpa, perdoa. Ele vai lá de novo, pega, né? Aí nós chamamos, irmãos, de obras. As obras. Por isso que nós temos que ter obras, né? Nós já ganhamos imerecidamente o direito da salvação, mas aí é onde entram as obras, os arrependimentos, né, irmãos? E muitos aí pregam até contra a congregação que já estamos salvos, né? Só que eles não dão uma lida em Apocalipse e eles não vê essas partes que acontecem, irmãos. Eles não vê isto, né? Temos que ter obras, temos que ser servos de Deus e servir a Ele em espírito e em verdade. Por isso, resumindo isso tudo para nós acabar esse vídeo que está muito bom, eu digo, dentro da congregação não tem sistema. Pode ter sistema em outra igreja, que eu também não posso afirmar qual. Mas dentro da congregação não tem sistema, não tem ligado a outras instituições aí que dizem, né, que nós somos aí maçônicos, né? Não temos nada contra a maçonaria, né? Se Deus um dia tirar alguém, como já tirou de lá, e chamar na sua graça santa, né? Vai servir a Deus em espírito e em verdade. Muitos disso eles colocam para tentar aí impedir das pessoas conhecer e servir a Deus em espírito e em verdade. Vou deixar um vídeo aí, irmãos,
da nossa irmandade, servindo a Deus na congregação que está no Brasil. Após estes serviços que eles servem a Deus, à noite tem a hora em que nós vamos realmente, em espírito e em verdade, ouvir o que a palavra de Deus tem a falar com todos nós. Eu termino esse vídeo saudando você, irmã, você, irmão, alma testemunhada, apreciador da alma de Deus, e por que não mocidade que nos acompanha, que está aí no seu carro, no serviço, tomando café, ainda não acordou, né? Não acordou, eu digo, está sonâmbulo, não é sonâmbulo, está ainda com sono, né? Nem sonâmbulo, nem dormindo você vai assistir, logicamente, mas está aí ouvindo, preste bem atenção. Esta graça de Deus, essa obra de Deus é santa e imaculada. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não tem maçonaria, não tem sistema, não tem nada. O único sistema que tem é nós ser íntimo de Deus e servir a Ele em espírito e em verdade. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já é condenado. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Deixa o comentário, dê um joinha para o YouTube mandar para os nossos irmãos de outros lugares.